Chegada ao Monte Sinai. Então, Cristão saiu do caminho para seguir a estrada que levava à casa do Senhor Legalidade, em busca de ajuda. Ao chegar perto do monte, porém, este pareceu-lhe demasiadamente alto, e o íngreme rochedo dava a impressão de estender-se sobre a estrada. Cristão teve medo de aventurar-se mais perto, receando que o rochedo caísse-lhe em cima. Ficou lá, sem saber o que fazer. Seu fardo agora parecia mais pesado que antes. Além disso, chispas de fogo desciam do monte, fazendo-o suar e tremer. Ele estava arrependido de haver seguido o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Novamente unido a Evangelista. Então ele viu o Evangelista caminhando para ele e sentiu-se envergonhado. Evangelista tinha um olhar muito severo e começou a reprová-lo. O que está fazendo aqui, Cristão? Cristão não sabia o que dizer. Estava mudo. Então Evangelista indagou. Você não é o homem que encontrei chorando fora da cidade da destruição? Cristão. Sim, Senhor. Devo confessar que sou eu. Evangelista. Eu não o orientei a ir para a Portinhola? Cristão. Sim, irmão, você o fez. Evangelista. E como foi que se desviou tão rapidamente? Porque agora você está bem longe do caminho. Cristão. Bem, tão logo eu saí do pântano do desespero, encontrei alguém que me levou a crer que encontraria um cavalheiro na aldeia junto ao monte, que me removeria a carga. Evangelista. Quem você encontrou? E que espécie de pessoa era? Cristão. Ele parecia um homem honesto. Argumentou muito comigo e, finalmente, persuadiu-me a seguir-lhe o conselho. Então vim para cá. Mas quando vi este monte ameaçador, arqueado sobre a estrada e soltando fogo e fumaça, parei com medo de perecer. Evangelista. O que o homem lhe falou? Cristão. Ele perguntou-me aonde estava indo, e eu lhe disse. Evangelista. E o que disse ele, então? Cristão. Que eu deveria lançar fora minha carga imediatamente. Respondi-lhe que o que desejava era alívio, e por isso expliquei-lhe, estou indo para uma pequena porta, onde receberei instruções de como encontrar o lugar da libertação. Então ele afirmou que me mostraria um caminho melhor, um caminho não tão cheio de dificuldades como o que você me indicara. E uma vez que eu havia caído no pântano do desespero, senti-me inclinado a ouvir-lhe os conselhos. E ele me disse, este caminho levará à casa de um cavalheiro capaz de aliviar as pessoas de suas cargas. Como percebi que não encontrara alívio no caminho em que viajava, mas sim mais aborrecimentos, acreditei nele, e virei-me daquele caminho para este, achando que logo encontraria livramento. Contudo, ao chegar a este monte e ver quão perigoso seria prosseguir, parei com medo de perder a vida. Agora não sei o que fazer. Então o Evangelista propôs. Espere só um momento, para que eu possa dar-lhe a palavra de Deus. Cristão esperou tremendo sob a carga. Advertiu-o então o Evangelista. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Evangelista aplicou as palavras dizendo, você é um homem em dificuldade. Começou rejeitando o conselho do Altíssimo e retirando os pés do caminho da paz, quase arriscando a sua alma. Cristão caiu-lhe aos pés, chorando. Ai de mim, pois estou perdido. Evangelista tomou-o pela mão direita, dizendo, todo tipo de blasfêmia e pecado será perdoado ao homem. Não seja incrédulo, mas crente. Com isso, Cristão reviveu e firmou-se diante de Evangelista. Evangelista. Agora,
Dispense mais atenção à seriedade às coisas que lhe digo. Vou mostrar-lhe quem é aquele que o desencaminhou e o lugar para onde ele o dirigia. O homem que o encontrou na planície é um certo Senhor sábio segundo o mundo. Este nome lhe é apropriado, porque ele possui a sabedoria deste mundo, e nada sabe sobre a vida por vir. Prefere a doutrina deste mundo, porque ela o protege da cruz. Por essa razão, sempre vai à igreja da cidade da moralidade, possuindo uma mente carnal. Ele busca perverter a verdade deste seu livro. Há 3 coisas no conselho desse homem que você deve abominar totalmente. Primeiro, ele desvia as pessoas do caminho certo. Segundo, ele empenha-se para tornar a cruz odiosa. Terceiro, ele a assenta aos pés das pessoas no caminho que conduz à morte. Primeiro, você deve detestar o modo como ele o desvia da verdade. Sim, e abominar o seu próprio consentimento nisso, porque isso é rejeitar o conselho de Deus para aceitar o conselho de um homem pecaminoso. Jesus, o seu Senhor, diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Este homem mau desviou-o da porta estreita e do caminho que leva à vida, para o caminho que quase o levou à destruição. Portanto, odeie o fato de ele o desviar do caminho, e despreze a si mesmo por haver sido tão facilmente desencaminhado do rumo certo. Segundo, deve detestar o modo como ele diligencia para tornar-lhe repulsiva a cruz, pois você foi ensinado a preferir a cruz aos tesouros do Egito. Além de que o Rei da Glória lhe dá dito que aquele que buscar salvar a própria vida, perdê-la-á. Por conseguinte, é deveras destrutivo o ensino de que o caminho certo, sem o qual não podemos ter a vida eterna, é o caminho da morte. Portanto, você deve odiar esta doutrina. Terceiro, precisa considerar a pessoa para quem ele o enviou, e ver quão incapaz esta pessoa é de libertá-lo de sua carga e de sua condenação eterna. Esse homem chamado legalidade, a quem ele o enviou, é o filho da escrava, que se acha na escravidão com seus filhos, e simbolicamente é o mesmo que este monte alto, o Monte Sinai, que você temia cair sobre si. Agora, se ela e todos os seus filhos acham-se escravizados, como você pode esperar que algum deles o livre? Este senhor legalidade, que nasceu no Monte Sinai, é incapaz de livrá-lo de sua carga. Ele jamais livrou alguém de seu fardo de pecado, e nunca o fará. Você não pode ser justificado pelas obras da lei. Pelos feitos da lei, ninguém pode ser limpo de seus pecados ou aliviado de sua carga. Por conseguinte, o senhor sábio segundo o mundo é um alienígena, e o senhor legalidade, um impostor. E quanto ao seu filho, cortesia, não obstante os seus olhares afetados, é um falso, e não pode ajudar a ninguém. Acredite, em todo este rumor que você ouviu deste homem tolo, não há nada, a não ser a intenção de iludir as almas e afastá-las da salvação. Foi isso que tentaram fazer a você, quando o atraíram para longe do caminho por onde eu o mandara. Depois disso, Evangelista clamou aos céus por confirmação do que ele falara. Com isso, saiu fogo e palavras da montanha sob a qual estavam, fazendo ficar em pé os cabelos de Cristão. As palavras eram altas e claras. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Agora, Cristão não esperava nada além da morte. Pôs-se a gritar em voz lamuriosa, condenando o momento em que encontrara o Senhor sábio segundo o mundo, e chamando a si mesmo de louco, por lhe haver seguido os conselhos.
Também declarou-se profundamente envergonhado, só de pensar que os argumentos daquele homem, embora fossem apenas produto de uma mente carnal, haviam tido sobre ele influência suficiente para fazê-lo renunciar ao caminho certo e seguir o caminho do mundo. Feito isso, aplicou-se novamente nas palavras de sabedoria de evangelista, em sua instrução espiritual e na completa devoção do Rei do Céu. Cristão, o que o Senhor acha? Existe alguma esperança para mim? Posso agora voltar ao ponto onde desisti e ir para a Portinhola? Ou serei abandonado por causa desses infiéis e mandado para longe da porta em desonra? Estou sinceramente arrependido de haver atentado para o conselho deste homem mundano e me afastado do caminho certo. Mas podem os meus pecados serem perdoados? Evangelista, o seu pecado é realmente grande. Envolve 2 males. Você abandonou o caminho certo e andou numa trilha proibida. Contudo, o homem na porta o receberá, porque ele tem grande misericórdia e boa vontade para com toda a humanidade. Tão somente preste atenção para não se desviar outra vez, a fim de não perecer no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira.